É com grande entusiasmo, muito, que recebemos a professora Débora Pérez Menezes, que é professora aposentada aqui do Departamento de Física da UFSC e uma pesquisadora de renome internacional. A Débora é a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Física, cargo que ocupou de 21 a 23, quebrando barreiras e inspirando futuras gerações de cientistas. Sua liderança na SBF reflete seu compromisso com o avanço da ciência no Brasil. Atualmente, a Débora integra um comitê e atua como diretora de análise de resultados e soluções digitais no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, onde contribui para o fortalecimento da ciência e da tecnologia no país. Com muitos artigos publicados, livros, Débora é reconhecida por suas pesquisas em física nuclear e de hadrons, e, além da atuação acadêmica, também é reconhecida por seu compromisso com a divulgação científica. Débora coordena o canal no YouTube, TikTok, Mulheres na Ciência, que visa tornar a ciência acessível e inspiradora para todos. Então, recebemos com muito entusiasmo, agradecemos muito, Débora, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Aí eu vou vou pedir uma coisa para vocês, como quando vocês forem ao teatro, não sei se vocês vão ao teatro ou ao cinema, que é para desligar o celular ou colocar no silencioso. E vocês vão ver que eu vou colocar muitas coisas de redes sociais aqui, então vocês não precisam olhar aí no telefone por enquanto, pode acompanhar aqui que vai aparecer várias coisas. Então, me pediram para falar sobre fake quântico, né? Então, se vocês tiverem paciência e entrarem lá no canal que eu coordeno, que é o Mulheres na Ciência, vocês vão ver que tem pelo menos 2 vídeos que eu chamei de enganações quânticas. E esses vídeos foram construídos a partir de muitas coisas que eu encontrei na internet. Eu fiz 2 vídeos de mais ou menos 10 minutos cada um de 11 minutos cada um, mas eu poderia fazer 1 milhão de vídeos. Então, eu escolhi alguns dos exemplos das coisas que tem na internet, que são colocadas aí utilizando o termo quântico da forma mais enganosa possível, para a gente discutir como é que essas coisas acontecem e como é que elas chegam tão facilmente aí na vida da gente, né? Então, o que esses eventos tão falaciosos têm em comum? Então, em geral, eles prometem uma cura milagrosa, que não existe. Eles não citam fontes confiáveis, apesar de que eles citam coisas aparentemente científicas. E aí eles usam siglas ou termos científicos complicados e, em geral, corretos, mas usados fora de contexto, né? Para embasar esse discurso e confundir o leitor que é leigo, que fica pensando assim, puxa, eu é que sou burro e não sei nada disso, né? E passa a imaginar que ele que é culpado ou se sente inferiorizado por não estar entendendo. De um modo geral, eles citam evidências científicas que não existem e baseiam-se em crenças antigas, mas a ciência evolui. Então, na verdade, o que a gente encontra são artigos fantasiados de ciência. E aí eu vou dar um exemplo aí de um livro que foi escrito por um professor, que é um professor do Instituto Federal, mas que foi nosso aluno, o Marcelo. O irmão dele é professor da física. Esse livro é muito interessante, né? Porque ele discute essas tais armadilhas camufladas de ciência, né? Então, como é que as pessoas caem nessas armadilhas? Porque, de fato, elas são bem fantasiadas e a pessoa que não entende do assunto acha que é verdade, né? Eu queria também aproveitar para fazer propaganda desse Ciência Suja, que é um site que discute vários assuntos científicos que foram levados para o caminho errado, né? E que acabam enganando as pessoas. Muito bem, então vamos lá para as coisas que eu encontrei na internet. Então eu vou começar com esse aqui, né? Percebe que é um webinário, é gratuito, é online, é ao vivo, mas é claro que no final alguma coisa é vendida. Em geral, todos esses artifícios ou todas essas armadilhas visam o bolso das pessoas, né? Então olha aqui que coisa mais interessante. É uma palestra, um áudio, tem a tal da cura quântica, a pessoa pode fazer download, ela aplica uma técnica de DNA. Eu não sei o que é que DNA tem a ver com cura quântica, quem estuda biologia aí já deve
Mas, enfim. E aí foi criado por um psicoterapeuta especialista em expansão da consciência e terapia super breve, reprogramadora celular. Como se a gente pudesse reprogramar as nossas células fazendo um curso desse tipo. Então, chega aqui o primeiro. Depois esses 3 aqui. Esse aqui é muito interessante. É o segredo quântico. Percebe que o segredo quântico tem 611 mil seguidores. Como é que se pode manter um segredo com 601 mil pessoas acompanhando o segredo? Né? Acho que não é tão segredo assim. E eu não sei o que o segredo quântico tem de tão bom, mas ele bloqueia a lei da atração de funcionar para você. Tem coisas assim muito interessantes, porque é até difícil de entender exatamente o que elas querem dizer. E aí, quem tiver interessado, tem um teste gratuito, que no final das contas, é claro que não é tão gratuito assim, né? Algum apoio financeiro vai ser necessário. E aí tem o retiro da oração quântica. Não sei se as pessoas ficam lá rezando ou pela equação de Schrödinger ou o princípio da incerteza, não sei bem o que tem por trás da oração quântica, mas eu imagino que seja alguma dessas coisas, né? E ela vem em lotes. Olha, o primeiro lote caiu da bagatela de 997 por 12 de R$ 39. E aí tem essa aqui, ó, que é, se você tiver um processo judicial empacado, isso é, você entrou na justiça e a coisa não anda, você pode apelar para essa mesa quântica estelar. Isso aqui é uma mistura, eu imagino, da tal da... Como é que chama aquilo? Constelação familiar, certo? Com a quântica. Então, deve ser uma coisa, de fato, interessantíssima. E aí eu podia seguir aqui, mas eu parei por aqui, né? Porque ela diz quanto custa, como é que faz, e assim por diante. Então, quem tiver um processo judicial empacado, e quiser cair aí numa enganação, pode apelar para essa senhora aqui. É, isso aí. Aí tem a tal da pulseira bioquântica, mas não é só a pulseira que é bioquântica, tem um colchão que eu achei também aqui, ó, que é bioquântico, e ele gera aí uma tal de energia bioquântica. Mas a pulseira me chamou a atenção, porque ela é absolutamente incrível. Se você usar uma dessa pulseira, você vai ser magro, feliz, bombado. Tudo que você pode imaginar de coisa boa vem junto com a pulseira bioquântica. Ela cura tudo, ó. Ela cura desde ressaca, dores em geral, até osteoporose, gastrite, controla a ansiedade, nervosismo, gagueira. É uma coisa impressionante, né? A capacidade desses artefatos de mudarem a vida das pessoas. O colchão quântico ele é bastante famoso. Ele andou sendo vendido aqui em vários locais, em Florianópolis. E meu filho conta que uma vez chegaram para vender na casa de uma amiga dele e ele ficou contestando com o cara, né? Não, mas não tem nada de quântico, porque é um colchão normal. Mas aí percebam, se for alguém vender um colchão quântico na sua casa, será que vale a pena entrar nessa contestação? Porque aquele cara que está vendendo o colchão, talvez ele até acredite mesmo, né, que o colchão é quântico, que vai fazer você dormir melhor. Então, essas coisas têm várias camadas de fake, né? Várias camadas de como enganar as pessoas, inclusive os que estão fazendo a venda disso. Depois eu achei essa revista aqui, que é a revista sobre a saúde quântica. E parece que é uma coisa bem antiga, né? Bem respaldada, porque tem 20 anos da fisioquântica, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas, inclusive, ela foi certificada com o ISO 9000. Né? Então, eu não sei se vocês sabem o que é o ISO 9000, mas tem uma série de condições ou de pré-requisitos que têm que ser seguidos por essas firmas para elas receberem a certificação. Então, não só há uma tentativa de enganar a partir da revista, como isso aqui também, com certeza, não é verdade, né? Mas como é que a gente faz para separar o joio dos trigo quando a gente está na internet, né? E é bombardeado com tantas coisas falsificadas. E aí eu achei esse também que é bem interessante, né? Porque agora está na moda essas canetas emagrecedoras que são muito caras. E elas atuam de uma forma aparentemente bem eficiente, desde que haja um controle médico e assim por diante. E aí eu fui olhar o preço, né? O Mounjaro custa R$ 2.355. E o Ozempic custa R$ 1.000.
Mas aí eles têm um concorrente por preços módicos, que é o Quantic Life. O Quantic Life custa apenas R$300. Então, é muito, muito, muito mais barato. E aí, o que faz o Quantic Life? Está pequenininho, vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele é um produto frequencial que atua em nível biofísico, auxiliando na diminuição do apetite. Aí, vamos ver do que ele é composto, né? Então, tem os efeitos, descrição, indicação, composição. Aqui, ó, muito interessante. Então, ele é composto de água destilada, soro fisiológico, então é água mais água, e essências vibracionais. Não sei se eles chacoalham o vidrinho, o que eles fazem. E aí eles colocam isso no vidrinho e cobram R$300. E esse negócio compete com o Ozempic e com o Mounjaro. Então, vale a pena? Talvez, né? Então, tem essa história da gente tentar perceber o que tem por trás e ler tudo que está lá nas letras pequenininhas. Bom, e como é que essa coisa começou, né? Então, infelizmente, parte dessas falácias, dessas enganações, né, começaram dentro da academia ou com pessoas que, de fato, vestiam estavam respaldadas por algum saber. Então, o Deepak Chopra é um cara muito famoso, né? Então, é um médico que começou a vender esses livros sobre a cura quântica e ficou famoso, né? Então, aqui, ó, as ideias que Chopra promove têm sido regularmente criticadas por profissionais médicos, médicos e científicos, né? Porque é uma pseudociência. Então, aqui tem várias pessoas que criticam, mas isso levou os livros dele, né, levou os físicos a se oporem ao uso do termo quântico em referência a condições médicas e ao corpo humano. Então, o termo quântico, eu podia até ter preparado alguma coisa falando sobre a quântica para vocês, mas eu imaginei que fosse um público um pouquinho mais especializado. Mas quando a gente pensa em quântica, a gente pensa num domínio de validade muito especial, né? Então, a gente vive aqui no mundo do que a gente chama física clássica, que é uma física determinística que vocês estudam no colégio. Se eu pegar uma bola e chutar essa bola, eu consigo mais ou menos saber o quanto ela vai subir, onde é que ela vai parar, eu sei que ela vai fazer, muito provavelmente, uma trajetória, que é uma parábola. E é esse mundo que a gente conhece. A gente entra num carro, a gente está lá numa velocidade de, sei lá, 60 quilômetros por hora. A gente sente, a gente tem intuição sobre as coisas que podem acontecer, porque a gente vivencia isso. Agora, tem dois domínios na física que a gente não costuma vivenciar. Um deles é o domínio da física relativística, quando as velocidades são muito altas. Então, se a gente, próximas aí, comparadas à velocidade da luz, então a gente não consegue vivenciar, a gente não consegue colocar o nosso corpo nessas velocidades. E o outro domínio é o domínio da física quântica, quando a gente está num domínio de validade de coisas muito pequenas, de coisas do tamanho do átomo. Então, para vocês terem uma ideia, o átomo ele tem um diâmetro, um raio, mais ou menos da ordem de 10 a menos 10 do metro. Isso é 0,0 blá, 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 e o 1 na 10ª casa decimal, né? Então, é muito pequenininho. A gente não consegue vivenciar ou perceber o que acontece nesse domínio de validade. É claro que a física quântica acaba tendo consequência na nossa vida, né? Ela está aí por tudo. Quando vocês pegam um celular, por exemplo, como aquele rapazinho ali, né, que está lá olhando firme o celular dele de capinha verde, está cheio de informação quântica ali dentro. Esses circuitos, eles dependem de física quântica. Quando você usa um GPS, por exemplo, para saber a sua localização, não só você tem informação respaldada na física quântica, como também na física relativística. Então, apesar do nosso corpo não perceber o que acontece nesses domínios de validade, eles estão aí presentes na nossa vida sob vários aspectos, mas nunca na nossa saúde, nunca numa cura quântica, que é simplesmente a apropriação de um termo para dizer que aquela curva vai ser uma cura, sei lá, especial, mais importante, coisas desse tipo. E aí isso se a gente olhar na internet, tem muitas dessas coisas, né? Então, no país onde o charlatanismo é prática aceita, eu não sei quantos de vocês aí ouviram falar do João de Deus, né? Então, não só
o charlatanismo é aceito como endeusado. O nome do fulano era João de Deus, né? Então, além dele tapear as pessoas, ele ainda abusava das mulheres que iam lá procurar, né? A gente está num país onde o horóscopo reina absoluto, certo? Se eu perguntar aqui qual é o seu signo, todo mundo sabe, tenho certeza absoluta, né? E horóscopo é uma pseudociência da pior qualidade, né? Então, a astrologia não é astronomia. A astrologia foi algo criado em cima de princípios não validados pela ciência e que foram incorporados aí na vida das pessoas de um modo para lá de razoável. Por exemplo, na Índia é muito comum casamentos arranjados. Muito, muito, muito comum. E o que é que os pais perguntam para os futuros consogros, né? Quando eles querem arrumar um casamento? Qual é o signo do seu filho? Se o signo for compatível, metade do casamento está garantido. O que é uma bobagem, né? Porque, e aí um dos argumentos é o seguinte: quase não tem divórcio na Índia. É claro, certo? Se uma mulher concorda em casar com uma pessoa que ela nunca viu num casamento arranjado, ela nunca vai separar, ela concorda com qualquer coisa. Então, claro que o signo ou o horóscopo não tem nenhum tipo de efeito na validade ou na duração do casamento, mas ele é muito utilizado. Então, o que eu estava dizendo é que, num país onde isso aqui reina de uma forma indiscutível, onde o letramento científico é muito baixo, né, as pessoas têm muito pouca informação sobre ciências de um modo geral, é muito fácil enganar as pessoas com coisas desse tipo, principalmente quando elas vêm da academia. Então, tem aqui essas pessoas, as duas irmãs, eu tirei os nomes, elas são atrizes e terapeutas quantiônicas. Então, não só quânticas, mas ainda é um quantiônico, né? E aí, elas participam desses cursos, junto com esse professor, cujo nome eu excluí, mas ele é engenheiro agrônomo, possui mestrado em biologia celular, doutorado em agronomia, solos e nutrição de plantas, e é professor doutor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. A Exalc é uma escola de agronomia da USP, muito renomada. Então, quando isso vem de dentro da academia, isso vem completamente fantasiado de veracidade. Fica ainda muito mais difícil questionar se isso é fato ou se é fake, né? E, além de todos esses graus que são reais, ele ainda é terapeuta quantiônico e tem as suas duas ajudantes, que também são atrizes. Eu não sei que tipo de coisa acontece nessa live, mas eu diria que boa coisa não é, né? Bom, e aí eu vou entrar para uma coisa que aconteceu aqui nas nossas universidades, né? Então, na FURG, no Rio Grande do Sul, houve um manifesto de professores condenando a pseudociência quântica que estava sendo dado num departamento de enfermagem. Então, eles fizeram um manifesto, esse manifesto veio a público, saiu na imprensa, mas a UFSC não está isenta. Aqui também aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo dentro da academia, essas coisas acontecem. Então, tem um projeto aqui, conhecido como Projeto Amanhecer, onde tinha lá a apometria quântica. Então, dentro das coisas que eram oferecidas no hospital universitário, tinha a apometria quântica, a cura atômica, a eteriatria, a verticalização. Não sei bem o que é verticalizar uma pessoa, né? Mas, enfim, puxa para cima, sei lá. A transmigração, tinha o caminho cósmico, sementes da nova luz, a matriz do tempo, e no final disso tudo tinha simulações. Como é que eles simulam essas coisas? Foge completamente a minha capacidade criativa, mas era o que se propagava. E as pessoas responsáveis, aqui, tinham o upgrade 1 da tal da verticalização da consciência, que tem como pré-requisito a apometria quântica. Isso é, você não vai conseguir verticalizar a sua consciência se você não tiver um treino em apometria quântica antes disso. E aí, o que é a apometria, né? A apometria foi inventada por essa pessoa e tem a ver com a tecnologia do espírito. Então, vocês vão ver que a coisa vai ficando cada vez mais difícil eu não vou essa tralha toda aqui, mas é uma bobagem atrás da outra. Mas uma coisa triste é que isso aqui era dado num ambulatório pediátrico, né? Da onde? Do HU. E depois era propagado por esse projeto, que é um projeto de extensão aqui da universidade. Então,
eu, quando vi isso, me incomodei, e aí tem um professor do departamento, o Eduardo Duzioni, também se incomodou, a gente fez um abaixo-assinado, vários professores assinaram, outros não assinaram, ficaram em cima do muro, porque vai mexer com essas coisas e tal, mas a gente achou que a gente tinha que se manifestar, porque quando isso vem dentro da academia, isso pode seguir por caminhos, né? E quando é dado num hospital, quando essas práticas são feitas num hospital onde as pessoas já vão fragilizadas, precisando de apoio, a situação é ainda mais complicada. Então, nós fizemos essa carta, encaminhamos para a pró-reitora, que propiciou uma reunião com os organizadores do evento. Esse aqui é o professor Eduardo Duzioni, do departamento especialista em quântica. Olha a cara dele já diz tudo, né? Essa conversa já foi uma beleza, assim, né? Eu sou essa aqui, que na verdade não sou eu, mas é minha secretária, porque o meu computador estava dando problema, eu estava lá em Brasília, então eu estava aqui. Mas o que aconteceu nessa reunião? O que aconteceu é que uma das professoras da enfermagem começou a explicar para mim e para o Duzioni o que era quântica. Falou. Aí uma hora eu não aguentei mais. Falei, olha, você me desculpa, mas isso não é física quântica. Aí ela falou, é verdade, você tem razão, isso é química quântica. E aí, depois dessa novela muito surpreendente, né, da gente ter aguentado aquela conversa, ainda teve um outro professor que virou e falou assim, vocês têm que entender que o termo quântico agora não é mais prerrogativa dos físicos. O termo quântico criou uma dimensão, ele tem outra conotação. Ele pode ser usado para as mais diversas coisas. Então, percebam o quanto essa coisa é perigosa, né? E o quanto as pessoas têm que estar atentas, principalmente os estudantes de física e aqueles que se interessam por isso, para que essa coisa não progrida, né? Nem mesmo dentro da universidade. O que aconteceu depois disso? Uma melhoria. Sumiu a palavra quântica da apometria. Ela continua lá, firme e forte, fazendo verticalização do espírito e sei lá mais o que ela é capaz de fazer. Mas, se vocês entrarem no projeto ou no site do HU, ela virou apometria presencial coletiva, apometria online, apometria TV. A apometria é muito interessante, porque ela tem a coletiva e tem a de individual. E ela está junto com a constelação familiar em grupo, ainda oferecida pelo nosso hospital universitário, onde as pessoas deviam ir para se curar e não para serem levadas para outras coisas. E tem aqui, ó, ainda tem a terapia quântica. A terapia quântica são as mãos que cuidam, silêncio neural e Reiki, né? Isso é muito comum, aquelas pessoas que fazem impostação de mãos, e a mão tem uma energia super importante, aí elas curam as pessoas, e aí isso vai para uma área que eu não domino, né? Eu acho que as pessoas também precisam de atenção, precisam de apoio, talvez essa ajuda não seja uma coisa completamente inútil, mas juntar isso com a teoria quântica, de novo, é utilizar a palavra para algo que não faz sentido. Bom, eu não vou falar muito mais, porque se vocês quiserem, vocês podem aí se divertir na internet, tem muitas coisas, mas eu queria deixar esse recado aqui. Ó. Isso aqui é uma frase do Richard Feynman, que foi um físico muito famoso, né? Ganhou o prêmio Nobel, e ele disse que houve uma época em que os jornais diziam que só havia 12 pessoas no mundo que entendiam a teoria da relatividade. Acho que essa época nunca existiu. Pode ter havido uma época em que só uma pessoa entendia, que foi o Einstein. Mas depois que as pessoas leram o trabalho, muitas passaram a entendê-la. Por outro lado, acho que posso dizer, sem medo de errar, que ninguém entende a mecânica quântica. De fato, a mecânica quântica é cheia de surpresas. Justamente por aquilo que eu disse no começo da palestra. A gente não vivencia esse mundo quântico, a gente não tem intuição para ele. Enquanto que no mundo clássico a gente tem uma intuição de como é que as coisas vão acontecer, porque a gente vive esse mundo, no mundo quântico não é assim. Então, aí eu me pergunto, né? Não é espantoso o fato de haver tantos terapeutas e coaches que entendem tão bem da mesma física quântica que os mais conceituados físicos alegam ser tão complicada? Então, a física quântica, de fato, não é simples. E aí, peguei aqui uma frase do Mark Twain, que diz que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas foram enganadas. Vamos supor que o vendedor de colchão quântico vá na casa de vocês. E o pai ou a mãe compra o colchão quântico. E paga lá 15 mil reais no colchão quântico, vai pagar o ano todo aquele colchão quântico para ter um sono melhor, mais relaxante, sonhos mais bonitos. E aí você disse assim,
Ô, mãe, não tem colchão quântico, isso não existe. Pô, ela já gastou 15 mil reais no colchão quântico. Ela não vai admitir que aquilo foi uma bobagem, certo? Então, é muito complicado lidar com essa situação depois que ela está consolidada. E aí, ó, tem essa lei de Brandolini, que eu nem sei se é verdadeiro ou não, mas também peguei da internet, achei interessante, que diz o seguinte: a energia gasta para refutar uma idiotice é muito maior do que a energia gasta para produzi-la. Então, eu falar uma bobagem não custa nada. Mas se eu convencer você que aquela bobagem é verdadeira, que você está lá seguindo a cura quântica e que isso vai resolver o seu problema, ao invés de um remédio que, de fato, passou por evidências científicas de que deve ter um efeito, é muito difícil desfazer esse entendimento, né? E ainda tem esse efeito rebote, que é conhecido como backfire effect, né? Que é algo difícil de combater. Então, se a pessoa, de fato, acreditou, né, ou comprou o colchão quântico e você quer fazê-la desacreditar, é muito complicado. E isso tudo vem junto com uma coisa que a gente chama de viés de confirmação, que também está muito ligado à história da astrologia. Se eu acho que uma coisa é verdade, eu tendo a prestar atenção sempre que aquela coisa aparecer, mesmo que a não coisa apareça mais vezes. Por exemplo, vamos supor que eu ache que todas as pessoas que comem banana usam calça vermelha. Por exemplo, uma coisa maluca assim. Então, cada vez que passar uma pessoa de calça vermelha comendo banana, eu vou falar: haha, a pessoa de calça vermelha comendo banana, eu sabia. Vão passar mais 200 mil pessoas com calça de qualquer cor comendo banana e eu não vou reparar, porque eu só quero reparar naquela pessoa que come banana e usa calça vermelha, certo? Então, esse é algo inerente do ser humano, de prestar atenção em coisas que essa pessoa entende boas, mas que acabam também contaminando esse quadro todo. E aí, para não dizer que a quântica está sozinha, eu achei essa coisa incrível aqui, né? Que são as falácias bíblicas, que é aqui emagrecimento bíblico. E aí, esse emagrecimento bíblico também tem 22 milhões de seguidores. Olha que coisas incríveis. Nossas alunas reconstruíram sua essência e saúde perdendo até 4 quilos em 24 horas. Cortaram o braço fora. Como é possível perder 4 quilos em 24 horas? Não é possível. É só se jogar uma parte do corpo no lixo. Jogar fora. Então, assim, percebam que falácias tem de todo tipo, né? Mas as quânticas são em maior quantidade, mas tem as bíblicas também. Para finalizar, eu também achei na internet isso aqui dessa pessoa, que eu não sei quem é, mas eu achei muito bom, que ele diz o seguinte: se tem quântico no nome e não é sobre física, esconda a carteira e corra. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Débora. A gente abre para perguntas. Estão tímidos? Fala, Luiz. Parabéns pela palestra, porque foi muito legal, muito engraçado. Qual que você acha que é a maneira mais inteligente que a gente tem, como pessoas que não acreditam nessas coisas, de rebater, sei lá, um tio, uma tia, a mãe que comprou a pílula quântica do emagrecimento, ou alguma coisa nesse sentido? Pois é, não é trivial, né? Acho que é bem complicado. O que a gente devia fazer, o caminho natural seria instruir melhor nossos alunos, nossas crianças, ter um letramento científico maior para que elas não chegassem a comprar a pílula quântica, né? Porque depois, é o que eu estava falando, depois que a pessoa já gastou dinheiro, vai ser muito difícil dissuadi-la de que o que ela fez foi errado. Não é impossível, certo? Mas as pessoas têm uma tendência de filtrarem o que não querem ouvir e ouvirem aquilo que as deixa mais confortável. Então, depois que ela caiu na conversa, é muito difícil tirá-la desse assunto. Então, como é que a gente devia atuar, né? Eu acho que é fundamental que as escolas tenham um ensino básico sobre ciência moderna, básico.
precisa ser nada sofisticado, mas que as pessoas saibam que a ciência, que a física moderna tem um certo domínio de validade, que quando a gente fala em yoga quântica, né? Cadê a Márcia? Eu escrevi um artigo com ela sobre yoga quântica. Não tem yoga quântica. Essa yoga quântica foi um curso muito interessante também, esqueci dele, lembrei agora porque eu olhei para a Márcia e me lembrei do curso. Quando a Ponte Hercílio Luz foi reinaugurada, fizeram um curso de yoga quântica para comemorar a reinauguração da Ponte Hercílio Luz. Eu não consigo imaginar o que seja aquilo, o que foi aquilo, né? Mas de quântica, com certeza não tinha nada. Então, se a gente melhorar o letramento científico dos nossos jovens, e isso não começa nessa idade, não. Isso começa com 3, 4, 5 anos de idade. Quando a criança está super curiosa, porque faz parte, e ela começa a perguntar por que é isso, por que é aquilo, e muitas vezes os professores lá do ensino fundamental não sabem responder, né? E não sabem ir atrás da pergunta, porque saber responder, ninguém sabe tudo, né? Se vocês me perguntarem uma coisa de, sei lá, biologia molecular, também não vou saber responder, mas eu posso tentar ir atrás de alguém que saiba, que consiga a resposta para vocês. Então, a gente precisava tentar melhorar o letramento científico das crianças para que elas crescessem mais antenadas e menos suscetíveis a esse tipo de conversa. E agora, gente, com a inteligência artificial, isso só vai piorar, né? A inteligência artificial generativa, ela tem uma capacidade de enviesar as coisas cada vez mais. Então, se ela pega, ela olha para um conjunto de dados e ela constrói afirmações em cima daqueles dados. Se esses dados forem enviesados ou forem errados, ela vai construir algo a partir de dados enviesados e errados, que vão ser errados ou enviesados. E aí esses novos dados ruins vão servir para a inteligência artificial continuar construindo coisas, né? Isso é conhecido como o loop da mão cada vez mais torta. Então, você pega uma mão, ela está torta, aí a próxima mão vai ser mais torta e a outra mais torta e assim por diante. Então, é claro que a gente entender ter letramento científico também vai na direção da gente saber, por exemplo, como é que a inteligência artificial funciona, que é matemática, só matemática, é estatística, é probabilidade. Então, acho que a gente tinha que caminhar para fortalecer cada vez mais os nossos cursos de licenciatura, para lutar para que os nossos professores de física e de matemática tivessem uma maior inserção no ensino fundamental e médio, para que as pessoas chegassem na idade desses jovens aí no ensino médio, né, já antenados para essas coisas. Infelizmente, isso não acontece de um modo geral no Brasil, né? Débora, tu acha que parte dessa fissura com quântica tem a ver com o prestígio que a área tem? Afinal de contas, a mecânica quântica é a responsável por um crescimento econômico sem limites. É uma apropriação de prestígio? Talvez nesse momento seja, mas quando esse negócio começou, acho que não era, não. Porque toda essa informação sobre o que os dispositivos quânticos são capazes de fazer, sobre o que é a tecnologia quântica, o que vai ser a computação quântica, o que é a criptografia quântica. Isso é uma coisa moderna, aí, sei lá, de 15 anos para cá, ou menos tempo ainda. E eu acho que essa coisa aqui já é muito mais antiga. Então, acho que tem um lado disso, mas acho que tem um lado muito forte de que é uma coisa que ninguém conhece. As pessoas não sabem como a quântica funciona. A quântica tem um formalismo matemático super complicado por trás, né? Só de olhar para a equação de Schrödinger tem gente que ia desmaiar, né? Então, acho que tem muita... o que colaborou com isso é assim, eu posso dizer que eu estou usando quântico, porque dificilmente eu vou ser questionado, porque as pessoas não sabem, certo? Então, de fato, se a gente procurar na internet, eu acho que a quantidade de informação ou desinformação, utilizando esse termo, é uma coisa realmente gigantesca. Vocês podem fazer um teste. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por esse assunto, é porque eu fui convidada, olha, acho que 1900, eu não tinha filho, então 1990
90, por aí, certo? Eu fui convidada para dar uma palestra num lugar que chamava Barca dos Livros, que ficava na Lagoa da Conceição, junto com o Fred, que era um professor do departamento, e com o Décio Krause, que era um professor da filosofia. Fomos convidados. Chegamos lá, estava lotado, né? Aqui tem, sei lá, 80 pessoas, lá devia ter 200, no lugar era pequeno, estava lotado. Aí o Fred falou, eu falei, o Décio falou. Quando a gente acabou de falar, as pessoas perguntavam assim, mas você não explicou por que a quântica resolve tal problema. Aí eu falei, não, a gente não explicou porque a quântica não resolve esse problema. Aí a pessoa falava assim, não, você não entendeu a minha pergunta. Eu falei, não, entendi a sua pergunta. Então, as pessoas foram lá para validar ideias que elas já tinham sobre a quântica. Juntaram 3 professores universitários que disseram que não era nada daquilo. A gente quase apanhou no final da palestra, certo? Porque a gente não foi lá falar o que essas pessoas estavam querendo ouvir. E isso faz muito tempo. Então, professora Débora, primeiro, parabenizar. Cadê? Quem está falando? Aqui. O seu movimento e do professor Eduardo, né, mesmo internamente, que você trouxe vários exemplos externos, mas trouxe um problema interno da enfermagem, né? Parabenizar o movimento de vocês, para a gente cientificar isso. E eu não sei se você pode falar um pouco dos bastidores, de como foi essa interlocução e essa conversa com pessoas que não são leigas, né, que são pessoas que trabalham no HU, e qual foi a linha de argumento científico que vocês trouxeram para conseguir tirar, pelo menos, do título e do que está lá que você mostrou. Não sei se tem como trazer um pouco desses bastidores. Um pouquinho, né? Porque são colegas da universidade, a gente não precisa ficar entrando em detalhes, né? Mas a gente fez uma carta, a gente levou para a professora Olga, que é a pró-reitora de extensão, ela foi super receptiva, nos organizou, ela disse que ela não entendia nada daquilo, não sabia nada daquilo, e que ela ia organizar uma conversa. E foi o que ela fez, que acho que foi o papel de uma pró-reitora mesmo. A conversa que não fluiu como a gente esperava, né? Porque a gente achou que inclusive na carta, vários professores do departamento de física se propuseram a dar cursos de quântica para explicar o que de fato ele é. E as pessoas que foram lá participar não foram dispostas a ouvir nada, elas foram dispostas a defender algo que, na minha opinião, é indefensável. Então, a reunião foi meio truncada, né? Como eu expliquei, aconteceram coisas que foi espantoso ouvir. Mas inclusive, a minha conexão caiu antes do final da reunião e eu nem voltei mais. Mas teve um efeito, né? Porque mais ou menos, né? O nome quântico aí saiu da divulgação da tal da apometria. Continua a apometria, né? E a verticalização da consciência, seja lá o que for, mas o nome quântico saiu. Oi, professora Débora. Obrigada pela palestra, achei muito interessante. Eu sou docente do CCB e uns anos atrás eu acompanhei aquele curso que era ministrado pela senhora que os alunos PIBIC eram obrigados a fazer. Que ela que é a mentora, Consciência da Ciência ou Sociedade Sem Ciência, a professora Mike. Fantástico. Eu fiz o curso, achei muito legal, eu sigo teus trabalhos, eu trabalho um pouquinho com divulgação de ciência, e eu fiquei triste que agora não é mais obrigatório aquele curso para os alunos, né? Porque o que acontece é que realmente esse letramento científico, a pessoa entra na graduação, ela sai da graduação e não se fala muito sobre isso, né? As pessoas não sabem como a ciência funciona, e aquele curso eu achei fantástico, e eu queria saber por que tiraram, por que não é mais obrigatório para os PIBICs, para os alunos, pelo menos que estão fazendo iniciação científica, fazerem aquele curso, se não tem alguma expectativa de volta daquele curso, não sei, vou provocar aqui vocês. Olha, eu não sei, né? Porque eu estou afastada aí da administração da UFSC, estou até afastada da UFSC, né? Estou trabalhando em Brasília, lá no CNPq, mas eu acho que aquele curso também teve um momento especial, né? Foi um momento de pandemia, ele tinha exemplos que eram exemplos muito válidos para aquele momento que a gente estava discutindo vacina e discutindo como que é uma ciência baseada em evidência. Então, talvez até ele, nesse momento, fosse um pouquinho... talvez alguns dos exemplos estivessem fora de contexto. Mas ele está disponível. Ele não está disponível no Moodle, mas a UFSC passou para mim todas as aulas, elas estão disponíveis no canal Mulheres da Ciência. Então, tem lá uma playlist da UFSC,
que chama Consciência da Ciência ou Sociedade Sem Ciência. Fica todo mundo aí convidado a assistir. Acho que são 5 aulas, não são muitas aulas. É um curso mais ou menos curto, mas nesse curso a ideia foi explicar o que era a metodologia científica, por que ela é robusta, por que é tão difícil a fraude ser validada por muito tempo. Existem fraudes, existem erros honestos também na ciência, mas essas coisas caem por terra depois de um tempo. E, no final do curso, como fazer divulgação científica para quem está interessado, né? Minimamente interessado. Então, fica o convite aí para quem quiser assistir o curso. E aí você também pode acessar lá e divulgar para os seus alunos do PIBIC. Mas tem lá uns exemplos assim que talvez hoje nem façam muito sentido, né? Eu acho que tinha que ser obrigatório esse negócio de letrar o pessoal, assim, porque eu achei muito, muito interessante. O que eu acho que... Quer repetir? Eu só comentei que eu acho que deveria ser obrigatório mesmo para os alunos, porque eu achei que foi talvez atualizar, né? Como você falou que pode ser algumas coisas desatualizadas, mas se obrigar, talvez, pelo menos os alunos bolsistas PIBIC a fazer, eu acho que ia ser muito bacana, porque tinha coisas muito relevantes para a vida toda, que não é desatualizado nunca, né? Talvez pudesse ficar a reflexão aí para... Eu vou dar uma sugestão. Para os reitores que estão lá de plantão. E, de toda forma, o que eu acho é que esse curso... Eu sinto falta de um curso desses na física. Eu acho que os cursos, as ciências básicas, todas deveriam ter cursos... não precisam ser cursos grandes, né? 2 horas por semana para conversar com seus alunos já resolvia. Porque mesmo na física, que, em geral, bacharelado, todo mundo vai para a ciência... A coisa é aprendida no fazer, não é muito discutida, né? Mais alguma pergunta? Boa tarde, professora Débora. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Já ouvi falar do nome da professora e feliz por estar pessoalmente aqui com a palestra aqui, uma grande palestra, né? Falando aí das coisas quânticas que não é, né? Que não são quânticas. Que não tem nada de quântica, né? E que já não é de agora, né? Já antes, né? Da questão da quântica, né? Agora com as tecnologias já tinha essas questões da quântica assim que não é, né? Essa pergunta pode ser meio simplória, pode ser uma resposta mais sucinta assim, mas um país assim que ele investe em ciência, um país assim que valoriza a universidade, aonde que você tem uma população que tem uma ciência, tem sabe, né, distinguir, né? E que no caso é prevenido para essas coisas assim, tem uma chance assim próxima de 0 de não acontecer essas coisas assim num país que tem essas características assim, porque até mesmo nos países ricos, né, nos Estados Unidos, né, que tem um investimento legal, mas tem deputado, tem gente que não sabe e que também, se tu for falar com os caras também, é complicado, igual aqui para o Brasil, assim, né? Então, um país, né, Entendi a tua pergunta. Perdão, eu vou terminar aqui. Um país, assim, que tem essas características, que a população tem um entendimento, tende-se quase a 0 esses problemas assim dessa parte assim, até do pessoal colocar essa parte quântica que não é assim. Olha, tanto quanto eu saiba, existem 2 países no mundo cujo letramento científico é acima da média. 2. É Finlândia e Coreia do Sul, certo? Então, de um modo geral, o letramento científico é muito baixo na população, de um modo geral. Então, é muito fácil você enganar as pessoas. E ainda tem um agravante nessa história, né? A gente está passando por um momento no qual existem interesses econômicos associados a interesses políticos no mundo
que carregam a desinformação ou que veiculam a desinformação de uma forma paga, muito eficiente. Então, de fato, é muito difícil escapar dessa armadilha. Aí o livro do Marcelo, né? A armadilha. É muito difícil para uma pessoa leiga, mesmo que ela tenha um conhecimento básico, se ela não souber como, de fato, ir na fonte para validar aquela informação, escapar desse tipo de coisa. Eu diria que isso permeia o mundo todo. A gente não é jabuticaba brasileira, não. Eu acho que isso está... Talvez o Brasil seja mais suscetível do que outros países onde o nível cultural seja mais alto, mas que isso existe por todo canto, existe. Primeiramente, boa tarde, professora Débora. Foi muito falado sobre a física, no caso a energia quântica e tudo relacionado, mas eu acredito que, como eu aqui, quase poucas pessoas sabem como que funciona a física quântica. Teria como você dar uma breve explicação de como ela é? Uma breve explicação, não. A física quântica, só porque eu posso tentar explicar para você, o que ela... Qual é o domínio no qual ela atua, né? Então, tem muitas coisas que têm comportamentos quânticos sob determinado domínio de validade. Então, eu sei que, se eu estiver pensando em termos de um átomo ou de um núcleo atômico, eles se comportam sob o domínio das leis da quântica. Se eu pensar numa bola de futebol, isso não é verdade. Então, tem algumas continhas que eu posso fazer para uma bola de futebol e para um elétron, por exemplo, e os resultados que eu vou ter vão ser completamente diferentes. Porque na bola de futebol eu não vou perceber nenhum efeito quântico se eu fizer a conta, mas eu vou perceber esse efeito quântico se eu fizer a análise de um elétron, né? Então, como é que a quântica começou? Posso contar um pouquinho como é que ela começou, né? Então, ela começou no final do século retrasado, com 3 experimentos mais ou menos conhecidos, né? Os físicos fizeram os experimentos e não conseguiam explicar. Um deles era chamado irradiador de cavidade. Então, é assim, imagina que eu vou simplificar muito, tá? Mas imagina que eu pegue um elemento químico chamado de molibdênio, um tijolo desse molibdênio, e faço um buraco nesse tijolo. E aí eu boto esse tijolo no forno a uma temperatura muito alta. E aí o que eles perceberam é que a radiação que vinha da parte externa do tijolo era diferente da que vinha da parte interna do buraco. Percebe? É um negócio inexplicável do ponto de vista da física clássica. Inexplicável. Parece tudo a mesma coisa, é o mesmo elemento. Como é que ele se comporta de forma diferente se eu estiver analisando o buraco ou se eu estiver analisando a superfície? Então, esse era um problema. O outro problema é o que a gente chama de efeito fotoelétrico, que explica hoje o que a gente tem aí nos coletores solares, efeito fotoelétrico ou célula, o que tem numa célula fotovoltaica, né? Então, o que eles percebiam? Eles tinham uma placa de metal e eles bombardeavam essa placa com luz, certo? Às vezes voava um elétron, que era detectado ali numa outra plaquinha, e às vezes não. Eles não conseguiam entender o que é que isso... quem explicou o efeito fotoelétrico foi o Einstein, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, não pela relatividade geral. E aí o que ele explicou é que dependendo do comprimento de onda, e aí o que é o comprimento de onda da luz? Quando você olha para o espectro eletromagnético, você sabe que você tem a luz verde, a luz vermelha, a luz azul. Cada uma delas tem um comprimento de onda, né? Uma onda que tem um comprimento diferente, né? São ondas de tamanhos diferentes. Então, dependendo do comprimento de onda, eu tinha esse elétron que saltava do metal e era detectado em outro local ou não. E como é que isso se explica? Só com a física quântica, classicamente, isso era impossível. E o outro é um pouquinho mais sofisticado, que é chamado efeito Compton, que também é uma coisa meio parecida com o efeito fotoelétrico, mas é como se fossem bolinhas de bilhar, onde essas bolinhas de bilhar fossem partículas muito pequenas, e elas também tinham um comportamento que classicamente não se conseguia explicar. Então, tentando explicar essas coisas, é que surgiu, primeiro, o tal do irradiador de cavidade. O que o Planck fez, que é um cara que... Tanto que a constante da física quântica se chama constante de Planck, que é um Hzinho. O que ele fez? Ele ajustou uma curva. Então,
se você tem uma reta, como é que você ajusta uma reta, né? Você tem 2 pontos, passa uma reta. Você sabe que essa reta vai ser uma coisa do tipo AX mais B. Se você tiver uma parábola, ela é uma coisa do tipo AX ao quadrado mais BX mais C. Você tem ponto, você ajusta. Se você tiver curvas mais sofisticadas, você vai precisando para ajustar essa curva, fórmulas mais complicadas, né? Quem sabe matemática é bom de ajuste de curvas. Aliás, hoje a inteligência artificial ajusta curvas facilmente com vários programas. Se você tiver um polinômio bem grandão multiplicado por uma exponencial com algumas constantes ali, se ajusta até o Mickey Mouse, né? Dá para ajustar qualquer coisa. Então, o Planck era muito bom, ele ajustou a curva do tal do irradiador de cavidade, mas para ele fazer esse ajuste, ele precisou de uma constante, que ele chamou de H, que é 6,62 vezes 10 a menos 34. 10 a menos 34. Então, tinha uma constantezinha que é 0,000... Na 34ª casa decimal tinha um número umzinho, né? Então, essa constante de Planck muito pequena, é claro que ela só faz sentido quando eu estou trabalhando com dimensões muito pequenas, que é o domínio de validade da física quântica. Tem montes de cursos de física quântica na internet, bons, dados por professores universitários. E aí você pode procurar, ou pode vir aqui na física, assistir o curso de introdução à física moderna, ou procurar aquele cara ali, ó, que é bem altão ali, o Renan, esse ali de barba, que ele também é especialista. Você pode procurar alguém que pode te ajudar a entender um pouquinho mais, né? Mas, como eu disse, a física quântica ela é complicada, inclusive para os físicos. Então, um curso relâmpago, assim, vou ficar devendo. É verdade, ser físico é o máximo, que a gente passa a entender um monte de coisa muito interessante. Mais alguma pergunta? Não? Então, a gente agradece mais uma vez. Obrigada, Eu que agradeço. Débora. Obrigada.